Eu quero agradecer muito a exposição da secretária Maria Helena, não apenas CIPAV, como se pensou de início, mas todo um trabalho de Secretaria de Estado, que são os programas que ela acabou de nos dar aqui. Eu quero citar mais duas presenças, a doutora Arita Bergman, que será a nossa palestrante que vem à mesa, e quero citar também a Tarsila, porque o Ministério do Desenvolvimento Social, do Osmar Terra, está criando um projeto baseado em experiências muito do Rio Grande do Sul para a questão dos jovens. Então, está aí a doutora Arita, que vai nos expor também. Então, muito obrigada, Maria Helena. Quero muito lhe agradecer com esses projetos, que esta é uma frente parlamentar nacional, e o que nós vamos buscar são experiências nacionais. E sabendo que os governos estão trabalhando, sejam municipais, sejam estaduais, isso é um estímulo para bordar o final ali com o governo federal. Nós temos tempo para isso. Então, muito obrigada pela sua presença. Sim. As perguntas que vão nos chegando, nós estamos online através do Facebook. Então, as perguntas que estão nos chegando eu vou levar para o final, porque eu sei o quanto as pessoas têm as suas atividades. O número de prefeitos que está aqui, me é muito honroso tê-los aqui. Se eu for citar todos, são mais de 20 prefeitos que estão aqui. Então, está o Dyson, enfim, eu vou citar depois numa hora. Mas eu queria passar imediatamente a palavra ao Fernando Schiller. Fernando Schiller foi o responsável por algo que nós fizemos valer no nosso governo, Fichinha, a Zilá acompanharam desde perto, que na nossa transição nós separamos a Secretaria de Justiça e Segurança Pública em duas. Nós reduzimos o número de secretarias, mas criamos uma secretaria só para os direitos, que foi a Secretaria da Justiça, comandada pelo Fernando Schiller. Ficou a Secretaria de Segurança Pública separada. Então, do tanto já vivido, do tempo que tem vivido ainda, eu acho que o Fernando Schiller, a apresentação que ele vai nos fazer é a apresentação de um governo de Estado anterior, mas que tinha o conceito de direitos muito bem firmado. Então, obrigada, Fernando. Está com a palavra. As perguntas nós vamos responder depois. Você tem que ligar. Isso. Obrigado, deputado Ieda. Não consigo deixar de chamar a deputada de governadora, então fica deputada e governadora aqui. Muito rápido. Eu vou ser bem breve também, fazer algumas provocações. Primeiro, cumprimentar por este grupo, por essa ideia desta frente, né, parlamentar. Eu acho que esse é o sentido, parece perdido muitas vezes, do parlamento, que é aglutinar pessoas junto, reunir sociedade civil, reunir gente especializada, instituições, meio empresarial, enfim, da área de segurança, para pensar ideias para o país, né, e empurrar o Congresso, né, no fundo é isso, empurrar o Congresso para frente, empurrar o Parlamento. O Parlamento, eu faço análise política quase todo dia, por aí. O Parlamento só anda se a gente empurrar ele, né? Se a sociedade civil pressionar, se as redes sociais funcionarem, se tiver base técnica, senão as coisas não andam. Então, um ponto que eu queria colocar, antes de falar aqui do nosso programa rapidamente, quer dizer, eu fico pasmo, e eu acho que essa frente pode ajudar, fico pasmo como eu fiz um levantamento tempos atrás, você tinha 60 projetos no Congresso tratando de adolescente infrator, autor de ato infracional. Projetos assim que vão há 20 anos atrás. Então, projeto que vem do Senado, projeto que vem da Câmara, uma discussão cá entre nós, vamos falar bem fora, histérica, muitas vezes, especialmente nas redes sociais, como se a solução para o problema da violência jovem no país fosse reduzir a maioridade penal, né? Nós mesmos fizemos no governo, me lembro na época, essa discussão interna. Muitas vezes a sociedade imagina que vai ter soluções mágicas, né? Esse projeto que foi quase votado agora recentemente no Congresso, ele diz o seguinte: olha, reduz para 16 anos a maioridade penal, coloca o jovem de 16 a 17 anos dentro de um presídio adulto, abre lá uma ala, que ficava meio vaga, o que teria essa ala jovem dentro de um presídio adulto, que vai resolver o problema. Isso é um país, com todo respeito, parece um país infantil, né? Se nós já temos uma enorme dificuldade para gerenciar o sistema penal, né, de internação juvenil no país, que bem ou mal é especializado, né, tem todos os defeitos que tem, mas bem ou mal é especializado, nós temos um sistema prisional adulto que praticamente não funciona em grande parte dos estados. Nós vamos jogar jovens, né, de 16, 17 anos junto com criminosos adultos e imaginar
que esses presídios que já não funcionam vão ter agora alas jovens especializadas. Quer dizer, nós ficamos delirando muitas vezes no país com esse tipo de coisa. Desculpa eu falar assim de maneira informal, mas é para ser rápido e um pouco provocativo também. Então, eu acho que o senador José Serra tem um projeto, na minha opinião, muito interessante. Há outros projetos tramitando que mostram o seguinte: nós temos que aperfeiçoar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, dando mais liberdade para o Ministério Público, para os juízes da infância, para que possa fazer uma gestão, uma administração regulada das penas, né, das medidas socioeducativas, de maneira que, eventualmente, um adolescente possa ficar mais tempo, de acordo com a gravidade, de acordo com o acompanhamento, de acordo com a sua evolução, da sua ressocialização dentro do sistema socioeducativo, né? Eu acho que isso está... Eu percebo que na sociedade amadurece essa ideia. Nós precisamos de uma revisão do ECA, né? E eu acho que o Congresso pode andar rápido, e, na minha visão, esse debate todo que a gente está fazendo pode colaborar nessa direção, né? Eu acho que, no fundo, as lideranças do Congresso, o deputado Ieda, tinha que se reunir, sentar e aglutinar um projeto. No fundo, é isso que tem que ser feito no Congresso. Esse ano foram votadas mudanças muito importantes no Congresso, reformas, quando se fez isso, né? Quando a liderança política funcionou dessa maneira. Bom, sobre o Rio Grande do Sul, a Maria Helena, eu gostei muito da exposição da secretária Maria Helena. Na verdade, eu queria falar rapidamente, são 2 ou 3 ideias muito simples, né? De fato, quando nós chegamos no governo, primeiro, vamos deixar assim, o Rio Grande do Sul viveu uma crise fiscal, não é nenhuma novidade, né? O deputado Fichinha acompanhou. O Rio Grande do Sul está sempre em crise fiscal, né? Então, a primeira coisa que a governadora nos disse: olha, não tem dinheiro. Tá certo? Isso é uma frase recorrente no Rio Grande do Sul, no setor público, né? Mas nós vimos que, na verdade, bom, ali que se começou um trabalho que é conhecido de todos, acho que duríssimo, de ajuste fiscal, que acabou produzindo um bom resultado, também é sabido de todos. Mas o fato é que se criou, desde o início do governo, de maneira, eu diria, quase obsessiva, né? E de maneira inovadora, vamos reconhecer aqui, eu gosto de puxar a brasa para o nosso próprio assado, mas de maneira inovadora, nós fomos a Minas Gerais, nós fomos visitar outras experiências, nós fomos conhecer o que se fazia no país. Nós criamos uma lógica de programas estruturantes, né? Isso é uma palavrinha meio conhecida para quem gosta de gestão pública, mas muito pouco aplicada e muito pouco entendida, né? Quando você tem um governo que tem déficit fiscal, ou seja, ele tem pouco recurso, você tem muita demanda, você tem onde quase tudo é prioridade, você tem problema de recursos humanos, você tem problema do seu tempo, que é escasso, da sua energia, da capacidade de comando do Estado, você tem que ter prioridade, né? E os governos, de uma maneira geral, eles têm a tendência de agirem de maneira dispersiva. Nós criamos estruturas de secretarias, de departamentos, de autarquias, de fundação, cada uma puxa para um lado, né, no governo, né? E é um pouco natural, é um pouco da lógica na máquina pública que funcione dessa maneira e da lógica do sistema político. Então, se você não tem uma visão muito clara de comando de gestão, de criação de programas estruturantes, de foco, com metas, com resultados, as coisas são muito difíceis no governo, né? E a vantagem que eu acho que teve naquele momento, governadora, é que se começou muito cedo isso, né? Aliás, antes da própria posse do governo já se tinha essa ideia, e logo no início do governo se trabalhou com muita dor. Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker. O Peter Drucker diz assim: na iniciativa privada, a disciplina, a organização de gestão, ela vem do próprio mercado. Se a empresa não for competente, ela quebra. Ela quebra. O concorrente passa por cima. No setor público não tem concorrente. Ninguém passa por cima. E o governo não quebra, né? Então, ele pode se dar o luxo de ser ineficiente. Né? Ele pode se dar o luxo de ser ineficiente. 1 ano, 2 anos. Ele pode se dar o luxo de gastar mais do que arrecada. Alguém paga a conta. É uma coisa terrível isso. Aqui no Rio Grande do Sul, depois sobe, inclusive, para os funcionários públicos que têm o salário atrasado, né? Mas vamos lá, né? E não só aqui no Rio Grande do Sul. O fato é que você tem que, no governo, colocar e impor a própria autodisciplina. Esse é uma coisa muitas vezes pouco compreendida no governo, né? Quer dizer, você tem que criar a sua própria disciplina, você tem que criar o seu próprio modelo de gestão, você tem que empurrar as coisas para frente, você tem que fazer gerenciamento intensivo, você tem que treinar muito bem as pessoas, você tem que ser obsessivo, às vezes impertinente, né? Às vezes duro, para que as coisas aconteçam, e ter muita força de articulação na sociedade para, no fundo, empurrar o governo, né? Então, isso se fez, na minha opinião, este é um fator, governadora e deputado Ieda,
Quer dizer, que se fez muito cedo no governo e se definiu um projeto, né? Nós criamos uma série de projetos. Eu comandei um projeto. Cada secretário no governo tinha um projeto que, digamos assim, além de tudo que precisava ser feito, que é o dia a dia do governo, um projeto que significava projetos estruturais de longo prazo, no sentido de um legado, no sentido, né, de focalização de recursos, de energias, etc., chamado Projeto Emancipar, né, que era um projeto de combate à pobreza. Ele começou com muito pouco recurso, né? Mas aí tem um outro elemento, né, que eu preciso falar, porque senão parece uma coisa muito solta, né? Existe nenhum projeto, e esse é um problema que eu vejo, inclusive, quando a secretária Maria Helena Sartori fala do POD socioeducativo, eu percebo isso, e percebo em outros estados. Não sei já que está a Tarsila está por aí? E percebo, minha querida Tarsila, minha amiga, e eu percebo na União isso, não é? Se você não tem uma clara visão de planejamento orçamentário, não é? E autonomia para execução orçamentária no governo, as coisas não andam no governo, né? Eu estou falando uma coisa que parece meio óbvia para dizer o seguinte. Eu me lembro de uma frase que a governadora, não sei se ela se lembra, mas no começo do governo, e depois era repetido como um mantra pela Secretaria da Fazenda, e foi uma lógica que conduziu, de alguma maneira, o governo, era o seguinte: olha, nós temos muito pouco recurso. Nós temos muito pouco recurso, tá certo? Mas o recurso que tem é de verdade. Certo? O recurso que tem é de verdade. Não vão brincar de emitir papel moeda, certo? Como se brincou há muito tempo no Rio Grande do Sul e em muitos estados. Você aprova um projeto, orçamento na Assembleia, o orçamento tem lá 2 bilhões de déficit, se corrige o déficit numa canetada, se cria a ideia de que há receitas suplementares ou receitas extraordinárias vão aparecer, o anjo da guarda vai chover maná, e a gente fecha o orçamento e depois não aparece o dinheiro, daí não tem o dinheiro. E a gente nunca sabe bem o que tem, a Secretaria da Fazenda fica fazendo contingenciamento, não libera os recursos, o secretário perde a autonomia, e esse cria um ciclo de ineficiência crônica dos executivos, onde você não sabe bem qual é o seu recurso, você não tem autonomia para executar, não é? Você vive nesse tema do contingenciamento, e, bom, tudo isto, quer dizer, se conseguiu reverter, de alguma maneira, com uma visão muito simples, que os secretários têm autonomia, tem metas para trabalhar, né? O dinheiro não é muito, mas pode ser feita uma previsão e um planejamento de 4 anos. Então, a base do programa Emancipar, Paula, foi muito simples. Nós fizemos uma grande pactuação com os municípios, né? Havia o Fundo Estadual da Assistência Social, e conseguimos fazer um planejamento onde eu consegui, no primeiro ano de governo, basicamente dizer qual era o crescimento da progressão de transferência de recursos para os municípios e o modelo de focalização. Nós fizemos uma cesta de indicadores de pobreza, IDH, mortalidade infantil, que definiram quais eram as regiões que tinham pobreza mais acentuada no Estado, e focalizamos a aplicação daqueles recursos naqueles municípios dentro de um modelo. Na época houve uma inspiração da doutora Ruth Cardoso, ainda viva, e no Comunidade Solidária, depois do Comunitas, no sentido do conceito da emancipação, né? Nós criamos um mapa de emancipação. A ideia basicamente era de que, como pobreza, primeiro você tem que identificar o tipo de pobreza, né? Você tem 2 tipos de pobreza, basicamente, no Rio Grande do Sul. Você tem uma pobreza por ausência de desenvolvimento e um tipo de pobreza de periferia, pobreza por exclusão. Se você não sabe que tipo de pobreza você está lidando, você não consegue incidir sobre a pobreza. Uma coisa é a pobreza essa de favela, de vila, de periferia, onde a pobreza está do lado da riqueza, né? É a pobreza de exclusão. Você pode ter 3, 4 quadras de diferença num bairro muito rico e uma região de extrema pobreza, né? Outra coisa é a pobreza que existe em algumas regiões do Estado empobrecidas, né? Que são processos crônicos de ausência de desenvolvimento. Então, são coisas muito diferentes, precisam ser tratadas de maneira muito diferente. O programa avançou muito, né? Eu não vou aqui detalhar, obviamente, mas ele tinha esta ideia, ou seja, a ideia de que era preciso fazer, primeiro, focalização, definição de prioridades. A pobreza tem um elemento geográfico. Eu digo sempre, não são famílias e nem pessoas pobres, são regiões, são comunidades pobres, né? E você tem, portanto, ali uma territorialidade que precisa ser entendida, né? E aí, a partir daí, você tem um trabalho muito forte intersecretarias, ou seja, uma coordenação estrutural do governo, não apenas uma secretaria tentando fazer coisas, né? Fazer coisa no governo, eu digo, é muito fácil, né? O governo tem um certo poder. Eu digo sempre, fazer espuma no governo é muito fácil. Agora, mudar as coisas de verdade é mais difícil, né? Então, acho que esse é um pouco do espírito que a gente conseguiu, na época,
com muita, quer dizer, dentro dos limites, né, evidentemente, de um governo que fez uma recuperação fiscal, mas saiu muito do zero, né? Ele chegou num ponto muito positivo, mas um trabalho muito difícil, né, muito difícil, de recuperação fiscal. Agora, especificamente sobre o tema da violência, eu queria falar só uma última observação em relação a Marilena fez uma introdução. Nós criamos, na época, esse programa, na época nós chamamos de Programa Socioeducativo, depois ele foi chamado de POD, né, de Programa de Oportunidades, Direitos e Oportunidades, um nome bonito, né? Por que nós criamos esse programa? Tá? Qual foi a lógica dele? Uma coisa muito simples. O adolescente infrator, na época nós tínhamos... Robson está aqui, não? Robson? Teve que sair? Podia dar os dados atuais. Mas nós tínhamos em torno de 1.100, 1.150 adolescentes internos no sistema FASE do Rio Grande do Sul. Tá? Bom, um dia eu perguntei, quer dizer, fizemos muito, nós criamos um grupo de trabalho junto com o Ministério Público, nós criamos um grupo executivo que funcionou muito bem, eu debito muito aqui, algumas pessoas que nos ajudaram muito, juiz Saraiva, a doutora Vera Deboni, doutor Afonso Conze, doutor Luciano Murat, do Ministério Público e do doutor Leoberto Branquer, que são... O Rio Grande do Sul tem uma sabedoria no Judiciário, no Ministério Público, reconhecida nacionalmente, e nós temos um trabalho muito integrado, digamos, né, e com essas instituições, né? Mas nós definimos um sistema, na verdade, um conjunto de prioridades que precisavam ser executadas. Tá? Então, isso foi... A primeira pergunta que a gente fez foi o que acontece com o adolescente infrator quando ele sai do sistema FASE? Ele sai ali da Padre Cacique, ou de uma comunidade lá em Novo Hamburgo, Santa Maria. Acontece o que com ele? Ele volta para uma comunidade de onde ele saiu inteiramente desestruturada, em uma família muito pouco estruturada, se é que existe. Né? Muito pouco estruturada. Uma escola que não quer receber, e a gente brinca com isso, mas a escola, ele vai voltar para a escola. Não volta para a escola. Como é que volta para a escola? Ele vai ser recebido pela escola, a diretora quer receber o adolescente, ele volta com uma marca, com enfim, com um estigma social terrível. Qual é a qualificação profissional para conseguir um emprego? Eu me lembro que dizia assim, vamos capacitar profissionalmente o jovem que sai do sistema. Como capacitar profissionalmente o jovem? Ele não tem as habilidades básicas, ele vive um processo, tem déficit de atenção, muitas vezes tem analfabetismo funcional. Então, como é que faz isso? Então, nós fizemos o óbvio, quer dizer, nós criamos, inspirado na justiça restaurativa, né, nós criamos um conceito assim, nós vamos propor um projeto de vida para esse jovem, de maneira intensiva e de maneira séria e responsável. Como é que a gente faz isso? Nós criamos a figura do que eu chamava de um círculo restaurativo, um círculo de compromisso, inspirado nos círculos restaurativos da justiça restaurativa. O círculo de compromisso era o seguinte: Ministério Público, comunidade, família do jovem, nós propusemos a ele uma espécie de trabalho durante um ano posterior à saída da fase. Tá? Fomos à Assembleia Legislativa, eu lembro que eu propus à governadora, ela imediatamente topou, dentro desse conceito do programa estruturante, um projeto de lei que é inédito até hoje no Brasil, de oferecer meio salário mínimo per capita, né, para o jovem. Isso eu me lembro que se discutia muito no Brasil, o Marcos Rolinho aqui escrevia muito sobre isso e tal. Em vez da gente... É curioso isso, né? Em vez da gente punir, quem sabe a gente dá uma chance. É uma coisa curiosa isso, né? Eu me lembro quando a gente botou na Assembleia, alguém disse assim, pô, mas vamos dar dinheiro para bandido? Vamos dar dinheiro para bandido? Na cabeça das pessoas, eles têm que punir esse cara, vai dar dinheiro para ele. Pô. Nós fomos na Assembleia, disse, vamos inverter o jogo. Né? Ninguém nunca deu nada para esse jovem. Vamos dar alguma coisa para ele. Vamos, né? A gente vai... Porque como é que eu faço um compromisso com ele? Na conversa, né? Na conversa eu digo, fica legal com a gente. Por que eu vou ser legal com você? A sociedade não foi legal comigo. Vamos falar em bom português, não tem classe média na fase. Não tem classe média no socioeducativo. Não tem gente que recebeu chance na vida lá. Quem recebeu chance na vida nem chega lá. Mesmo se cometer um delito, não chega. Tá? Vamos lá, tá certo? Não chega. A gente vive na fantasia, né? Eles são marginais, não sei o quê. Esse discurso não leva a nada. Ele pode dar bastante like na internet, mas não leva a nada. Nós temos que dar a chance de verdade. Nós aprovamos um projeto na Assembleia, teve ampla aprovação na Assembleia, não me lembro bem a votação, mas foi uma ampla aprovação, que autorizava a Secretaria da Fazenda, o Governo do Estado, a criar uma
uma bolsa de até meio salário mínimo regional, dentro de condicionantes. Então, um programa de transferência de renda condicional. Né? Quer dizer, chega um círculo de compromisso, eu participei de alguns, mas eram dirigidos pela FASE, muito bem dirigidos, a FASE é uma instituição profissional, e diziam o seguinte, olha, você quer participar do programa, você vai ganhar meio salário mínimo, a sua mãe vai monitorar isso, né? Você não pode, você vai ter que frequentar a escola, você vai ter que frequentar um programa durante um ano intensivo, você vai ser monitorado, você vai ser acolhido, né? Mas você tem que frequentar a escola, você não pode se envolver com droga, você não pode se envolver com delito, né? E isso tem que ser bem combinado aqui, certo? E nós vamos te acompanhar e nós vamos acreditar em ti e a gente quer que você acredite na gente. Pode ser? Então, isso é isso é um compromisso, digamos assim, que é feito. E aí, teve casos estranhos. Teve um guri uma vez que pegou todo o dinheiro, no primeiro dia ele comprou um tênis Nike, ele pegou meio salário mínimo e gastou todo. Foi um caso raro, não acontecia em geral isso. Tá? Mas o fato é que o segredo desse programa é o seguinte, nós fizemos a extroversão da gestão, que era um princípio muito caro ao governo, e que eu acreditei muito e acho que a gente tem que pensar quem trabalha com política pública. Acabei de falar com a Paula um detalhe sobre isso aqui. O governo, vamos deixar claro uma coisa, governos são necessários, são importantes, fazem coisas boas, às vezes nem tão boas, né? Mas governos no Brasil, dada a lógica, escuta o que eu vou dizer, dada a lógica do nosso direito administrativo, da maneira como nós desenhamos as instituições no Brasil, eles não são bons para gerenciar serviços. Tá? Quem não entender isso não consegue fazer gestão pública de longo prazo no Brasil. Certo? Governos são bons para fazer isso, que a Brigada faz, sabe fazer tão bem. Porque é uma instituição de Estado, que cumpre uma função de Estado, que tem hierarquia, né? Que tem um claro sentido exclusivo de Estado. Agora, a prestação de serviços concorrenciais, deputada Zilá deve ter me ouvido falar muito essas frases aqui, que eu digo sempre, né? O Estado não é bom. E não é bom, e não adianta a gente se iludir que vai ser bom. Não adianta. Vejam a educação pública, vejam os presídios públicos, vejam os hospitais estatais públicos. O Estado não é para fazer isso, ele não nasceu para fazer isso. Né? Brincando um pouquinho, não nasceu na Constituição de 88 para fazer isso. Se a gente insistir, o resultado vai ser mais ou menos sempre o mesmo, como é há 35 anos. Tá? Então, o que a gente fez? A gente fez uma extroversão. O Rio Grande do Sul tem uma felicidade, nós temos uma malha de instituições privadas no terceiro setor que trabalham com acolhimento de jovens, né, e capacitação profissional muito competente. Caso do Pão dos Pobres aqui em Porto Alegre. Né, e vários outros casos do Calábria, lá na zona sul de Porto Alegre, e muitos outros casos no interior do Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma parceria estrutural com essas organizações que acolheram os jovens, fizemos contratos de gestão. Os contratos de gestão só foram possíveis porque tinha dinheiro no governo, tinha previsibilidade e credibilidade para assinar contratos. Esse é um outro problema. Não adianta nada você assinar um contrato com uma instituição da sociedade civil, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, você dizer que não tem dinheiro porque o Estado quebrou. Né? Daí o Estado não pode quebrar. Né? O Estado tem que ter credibilidade para estabelecer modelos de contratualização. Esse é um grande obstáculo no Rio Grande do Sul, na minha opinião, para avançar esses modelos, além de muitos outros. Né? Mas o fato é que nós criamos essa rede e o resultado foi realmente muito impressionante. Não sei se tem aí, um pouco a Marilena já falou, né? Nós tivemos uma queda, e eu não debito a queda, nós tivemos uma queda de um pouquinho superior a 30% em 2 anos do programa. Tá? Logo nos 2 primeiros anos do programa. Eu não debito a queda da internação na fase exclusivamente a esse programa. Não debito. Tá? Seria um pouco exagero, isso eu nem tenho estudo. Houve estudos na academia sobre isso, que registraram esse processo todo, esse declínio da internação na fase. Hoje a fase está explodindo de jovens. Né? Nós temos, acho que o Robson me comentou, nós temos mais de 1.300 jovens, não sei se é exatamente esse dado atualizado, que é um problema. Né? Por N razões, a violência aumentou, a crise do Estado, uma série de fatores que extrapolam aqui essa análise, mas o fato é que nós terminamos o governo Zilá com um pouco mais de 800 jovens internos na fase, que é muito baixo. A fase ela passou por um processo de descompressão. Né?
Por quê? Porque um dos fatores fundamentais foi exatamente a redução muito forte, foi diagnosticada numa auditoria externa no Ministério do Tribunal de Contas do Estado, uma auditoria não financeira, uma auditoria sobre o objeto da política pública, né? Isso está tudo registrado. Ou você teve uma redução muito significativa da reincidência do adolescente. Significa menos criminosos, no sentido, se alguém quiser usar essa expressão, né? Menos violência na sociedade, por uma chance, né? E por um trabalho. Agora, é um trabalho, Paula, de acompanhamento intensivo, que o Estado não consegue fazer. Não consegue fazer. Dizer assim, deveria fazer? Bom, deveria futuro do pretérito. A vida não acontece no futuro do pretérito. O Estado não consegue fazer isso. E não adianta a gente se iludir. O sistema eu gosto muito, tenho uma grande admiração do sistema da assistência social, os SUAS, os CRAS, os CREAS, mas esse atendimento especializado de capacitação, às vezes de cumprir a função paterna que o jovem perdeu, porque ele não tem pai. Não é que ele não tem pai, o pai, boa parte das vezes, é ausente, né? A família é desestruturada. Por que o jovem de classe média vai? Porque ele tem a função paterna, porque ele tem a família estruturada, porque ele tem puxão de orelha, porque o pai cobra do estudo, porque se ele não vai na aula, a diretora chama e o que acontece? Dá uma crise em casa, se ele falta um dia na aula. Quando tem uma família estruturada, o pai é ausente e falta na aula, quem é que puxa a orelha? Quem é que cobra? Quem é que faz a janela quebrada ali? O pequeno erro, o pequeno delito é punido, é corrigido? Quem é que... Não tem... Quer dizer, eu digo assim, não adianta botar no SENAC, eu adoro o SENAC, acho fantástico. Não adianta botar esse jovem no SENAC e no SENAI, que são instituições frias, profissionais, que supõem que você já adquiriu toda uma série de hábitos de vida, que você sabe ouvir uma palestra, que você sabe ler e escrever, que você sabe fazer conta, que você tem uma vida organizada, que você pensa no futuro. Esse jovem é um jovem que perdeu a dimensão do futuro. Você precisa reconstruir a dimensão de futuro dele. Tá certo? E por isso que ele precisa ser acolhido. Acolhido. Não é um problema apenas de receber a capacitação. Né? Então você precisa ser... Eu me lembro das equipes, e nós tínhamos equipes privadas, contratadas por essas organizações, que cumpriam esta função de quase família. De quase família. Eu me lembro delas me dizendo, eu me reunia frequentemente com as equipes, dizendo assim, olha, nós fomos à meia-noite numa vila aqui em Porto Alegre porque o rapaz tinha reincidido no crack. Como é que a gente faz? É sábado, é sexta, é 11 da noite, e tem que ir lá. E tem que puxar ele de volta. É uma situação, é uma guerra isso. Isso é uma guerra do dia a dia. O Estado não sabe fazer essa guerra. O Estado perde essa guerra. Não o Estado Brigada Militar. Eu não estou falando do Estado Brigada, nem Estado Ministério Público, nem Estado Judiciário. Eu estou falando o braço executivo do Estado. Ele perde essa guerra, né? Porque ele não foi feito para fazer isso. Ele não sabe fazer isso. Né? O Estado para de funcionar, em boa medida, nos horários formais, ele tem uma relação formal, ele até precisa preservar a impessoalidade. Né? Só que essa relação demanda menos impessoalidade, demanda exatamente a pessoalidade. Né? E funcionou realmente. Né? Quer dizer, esse é um programa muito intensivo para pouca gente. Certo? Quantos egressos tem do sistema FASE todos os anos? 300, 400? Eu não tenho esse número exatamente. Nós precisamos um projeto massivo. E não vamos confundir isso com medida socioeducativa, né, de meio aberto, que são comandadas pelos municípios. Isso é um programa muito especial de gerenciamento intensivo, feito em parceria com a sociedade civil, via contratos de gestão, né, e realmente produzir um resultado. Eu me surpreendi depois, eu fiz algumas palestras depois no Brasil sobre isso. Nós fizemos uma reunião, por exemplo, do Fórum dos Juízes da Infância, em São Paulo, e eu me surpreendi que só o Rio Grande do Sul, Tarsila tem acompanhado isso dioturnamente agora, praticamente só o Rio Grande do Sul tem um programa estruturado como esse. Então, nesse ponto, o nosso hino está certo. Né? Sirvam nossas passem. Tá certo? Mas, brincando um pouco, para dizer o seguinte, é curioso como, e a gente tem acompanhado isso, né, Tarsila, como é difícil implementar algo simples. Como é difícil implementar algo simples no país. Né? Por que é difícil? Primeiro, porque não tem previsibilidade orçamentária. Os secretários e dirigentes não sabem qual é o seu orçamento. Segundo, não tem autonomia para a tomada de decisão. Terceiro, existe um problema digamos assim, de tanto controle, tanto medo de fazer qualquer coisa hoje no Estado. Controle é bom, estou dizendo que não é bom. Mas, assim, produzir resultados, não é? Ou seja, tomar risco, certo? Tomar iniciativas, né? Focar em certos tipos de
resultados que se quer atingir também é importante. Eu diria, talvez, o mais importante. Né? Então, e é interessante, eu digo sempre para a Tarsila, quando a gente conversa sobre isso, eu não encontrei nenhuma dificuldade para fazer as coisas aqui no Rio Grande do Sul. Nenhuma dificuldade. Nós tínhamos orçamento. E assim, cadê o orçamento? Não, nós tínhamos orçamento, planejamento. Instituições de Estado dizem assim, mas o Ministério Público é difícil trabalhar. Não, era facílimo trabalhar com o Ministério Público. Facílimo trabalhar. Tá? Eu tenho o doutor Afonso Conze, inclusive, trabalhou com a gente direto. Inclusive, durante quase um ano, foi diretor da Secretaria. Né? O doutor Luciano Murat, eu tenho uma memória fantástica da maneira solidária, da maneira cooperativa, como nós trabalhamos juntos. A Defensoria Pública também, a doutora Maria de Fátima Zaquiapalu. Não há nenhuma dificuldade quando você fazer um trabalho interinstitucional, quando você tem um foco claro, e quando as instituições de Estado podem confiar no Executivo. No fundo, é isso. Né? Porque eu me ponho na posição de alguém do Ministério Público e digo assim, bom, a gente faz um monte de pacto, a gente assina coisas com vocês, as coisas não acontecem, porque depois vocês dizem que não tem dinheiro, porque depois o dinheiro desaparece. Né? Em parte é verdade. E é difícil mesmo. Né? E nós nunca tivemos esse problema. Realmente nunca tivemos. Implementamos o programa rapidamente, o programa funcionou muito bem. Né? Era uma das coisas que mais me dava satisfação, né? Era ver aqueles jovens. Depois eu recebi anos e anos, governadora, depois do governo, imagens de formaturas, imagens e histórias. A RBS fez várias matérias mostrando a recuperação, a ressocialização de jovens. Né? Por quê? Porque era o seguinte, ele precisava ficar um ano, porque até chegar ao mercado de trabalho é um ano. Ele não sai da fase e vai para o mercado de trabalho. Isso é ilusão de classe média. Não acontece essa mágica. Ele precisa de um ano de transição, é uma transição difícil, dura, cheia de obstáculos, né? E precisa ser feito com muito cuidado isso. Eu diria um exemplo para o Brasil, né? É um exemplo que eu acho que, dentro de um conceito muito claro, onde o Estado faz o que ele sabe fazer e a sociedade civil faz o que ela sabe fazer, e as instituições de Estado entram com a inteligência, o monitoramento e a cooperação. Quer dizer, não há muito mistério nisso. Não há muito mistério nisso. Né? E também a memória de um tempo em que acho que as coisas funcionaram bem, né? E funcionaram com rapidez. Né? Eu espero que esse modelo possa servir de exemplo para outros estados brasileiros. Né? E aí a responsabilidade é da Tarsila. Né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado. O que eu gosto de ouvir daqueles que participaram do nosso governo, diretamente como secretário, assim, a senhora se lembra que, né, se há algo que não me falta é a memória do que aconteceu depois que nós ingressamos com a responsabilidade de governar o Estado do Rio Grande do Sul, como sempre numa enorme crise fiscal, e com uma desconfiança generalizada. É isso que o Schiller falou. Há que acreditar nos governos. A comunidade tem que acreditar no seu governo municipal. A comunidade tem que acreditar no seu governo estadual. E eu me lembro bem que nós viemos a formar este governo, e o primeiro trabalho que nós tivemos foi o trabalho para dentro do governo. Os secretários teriam que confiar no seu próprio governo. E, para isso acontecer, o Schiller se lembrou de dois assuntos. Uma coisa que era desconhecida, chamada programa estruturante. Parecia uma promessa. E era uma coisa meio distante das pessoas, do povo, do discurso. Mas eu vinha com essa cultura. Então, quando eu vim para essa cultura, em cima de uma cultura que desacreditava os secretários, porque eles haviam prometido e não tinham cumprido por falta de recursos, crise fiscal é isso, até quiseram fazer, mas não conseguiram pagar a promessa, nesse sentido. Então, o Schiller se lembrou de duas coisas. A primeira coisa é que os heróicos secretários que aceitaram participar do governo receberam a primeira notícia. Você tem que cortar 20% do falso orçamento que você tem à tua disposição. Segundo, você vai ter autonomia. Você vai escolher dos 300 projetos que existem, vamos fazer 100. Os 200 eram simplesmente um passando para o outro, sem visão. Então, menos dinheiro, mais autonomia e programa estruturante, que foi o Emancipar, que o Schiller coordenou. O que era o Emancipar? Era assim, Schiller senta na ponta da mesa e todos os outros secretários diziam com o que queriam cooperar com os projetos do Schiller.
Isso é uma mudança de cultura interna entre secretários, né? Acaba a guerra de vaidade. Quando nós fizemos o PPV, nós fizemos um programa de prevenção à violência, na mão do secretário da Saúde, coloca os demais secretários com um orçamento menor, dizendo qual é o método. Eu cito sempre, o método é o Guajuviras, mapeia os bairros mais violentos. Guajuviras era recorde mundial, se não fosse o Brasil o que é, era um bairro mais violento para 100 mil habitantes, ou 10 mil habitantes, ou 1.000 habitantes do Brasil. E lá, o que o secretário ia colocar no bairro? O da educação colocava o que tinha à sua disposição no orçamento cortado em 20%. Ou seja, simplesmente focava. Isso que o Schiller disse, focava. Então, Schiller, quero te dizer que eu tenho toda a lembrança, e mais, eu tenho uma lembrança maravilhosa da criatividade que cada secretário colocou a serviço do Estado. E o Schiller, quando colocou esse sócio educativo, ele derrubou muitas barreiras e preconceitos, trazendo para estarmos juntos judiciário, legislativo e executivo. Nenhum projeto foi feito sem ser uma lei. Esse é o objetivo dessa frente parlamentar. E o que o Schiller aqui colocou, de uma maneira como funcionou, eu vou buscar em todo o Brasil a partir dessa frente parlamentar. Então, obrigada, Schiller, porque apenas me reavivou a memória que eu tenho. E sempre dizendo a todos os que me dizem assim, escuta, mas o Rio Grande do Sul não tinha jeito, como é que ele deu certo? Bom, olha a minha equipe. Então, a equipe que teve autonomia de fazer o que a qualidade pessoal dessa pessoa fazia, levou a que esse sócio educativo fosse um modelo para todo o território brasileiro. E ele é citado, sim. Se mais não fazem, quem sabe é porque não tenha. Porque o orçamento é uma parte do problema, mas é só uma parte. Mas se não tiverem foco, estruturação no fazer e uma cooperação entre todos os secretários, não sairia. Então, claro, precisava ter chefe, que ficou meio famosa porque diziam que era muito rígida, muito exigente. Não, é porque eu sabia que ia dar certo. Agora, só eu sabia. E logo que deu certo, isso eu devo a todos os secretários, como Schiller, que levaram a sua criatividade e a sua disciplina e a sua crença de que é possível fazer melhor do que nós estávamos fazendo a cada momento. Só para, deputada, permite só complementando, claro, se não houver articulação multissetorial, e nós estamos perdendo, eu comentava com o secretário Schirmer, antes dele se retirar, a gente aumenta a despesa, não resolve o problema e não se articulam ações. Eu fiz algumas audiências no interior e a gente via que as várias ações eram feitas isoladamente pelos diversos órgãos que poderiam se juntar e ter um resultado maior. E isso eu acho que foi uma das causas que a deputada coloca, é que essa articulação faz, sim, a diferença em qualquer área, municipal, estadual ou federal. Se a gente não tem articulação, é dispersar forças, principalmente, e conhecimento também de todas as questões. Obrigada. A deputada Zilá, é que o papel do legislativo é um papel quase que passivo. Você vai ter que ir, né? Obrigada. É um papel quase que passivo frente ao poder do executivo. Mas as coisas estão mudando, os poderes estão mudando. E a sociedade já enxerga demais poderes que não só o executivo. Está enxergando mal o legislativo. O legislativo está com uma má imagem. Mas sempre que é possível mostrar alguma coisa de positivo, a gente tem contado até com a boa vontade, por exemplo, da mídia que está nos acompanhando hoje. Isso é o legislativo tentando operar articulações que resultem em leis que sejam válidas para todos. Agora vai falar a nossa querida prefeita Paula, e eu queria dizer da minha alegria em ter tantos prefeitos aqui, porque o exemplo que a Paula está nos trazendo, da elaboração de um projeto, Programa Pelotas. Eu sempre troco o lado, eu falo sempre Pelotas para a Paz e ponto final, mas tem 3. Depois ela vai nos dizer quais são as 3 palavras, mas é Pelotas para a Paz. Quero citar aqui também
vários vereadores que estão conosco, comandante Nádia, a Cátia de Nova Petrópolis, eu acho que eu já citei, e eu quero mostrar para vocês a lista dos prefeitos, né? Então, os últimos a chegar é o Carlos Bon, de Mato Leitão, o Lauro Vieira, de São José do Herval, Odi Lorenzoni, Relvado, Cátia Rolante, de Dr. Ricardo, Everaldo Moraes, de Campos Borges. Olha a importância de a gente falar em alguma coisa como violência pela presença dos prefeitos, porque eles sentem isso na sua calçada, eles sentem isso no campo, eles sentem isso no centro urbano. E terem vindo até aqui demonstra que a soma dessas preocupações entre prefeitos e os seus vereadores para fazerem as suas leis municipais, como o Schirmer está fazendo na Assembleia Legislativa, a Paula vai contar que fez junto à Câmara de Vereadores de Pelotas, é muito importante, mas eu quero citar pela importância que tem. O Josimar, prefeito de Coqueiro Baixo, o Valmir Menegatti, tá, Guaruçu do Sul, Carlos Santos Bueno, Boa Vista das Missões, Ivonir Bottom, prefeito de Miraguaí, Bottom, Mário Antônio Martini, Nova Brécia, Marildo Negrini, Santo Expedito do Sul, o vice-prefeito de Santo Expedito do Sul veio junto com o prefeito, Orides, o Daisson, prefeito de Santo Antônio da Patrulha, muitos acompanhados de suas primeiras damas, o que eu acho importante, fundamental, Juliano Santos, representando o prefeito de Cambará do Sul, Frederico Becker, prefeito de Bom Jesus. Olha, não é fácil somar tantos prefeitos assim numa audiência pública que tem a ver com um tema que não seja diretamente ligado aos benefícios que o prefeito ou a prefeita possam vir a ter. Quer dizer, nós não estamos aqui, como legislativo, buscando oferecer nenhum benefício, a não ser somar com eles a necessidade de que esse enfrentamento ele bate na comunidade. Assim como o governo do Estado fez com os bairros, os prefeitos vão de fazer com as suas comunidades. Eu já citei o Regis Luiz, eu acho, de Nova Petrópolis. Então, eu fiz questão de citar um por um, porque são autoridades que estão aqui conosco buscando ver de que maneira esse enfrentamento pode ser feito sem dependerem de outra coisa que não a sua própria decisão política de priorizar a questão da insegurança ou da violência. Então, muito obrigada pela presença e eu passo imediatamente a palavra para a nossa prefeita Paula Mascarenhas. Muito obrigada, deputada, ex-governadora Ieda Cruzes, que quero saudá-la aqui pelo comprometimento, pela compreensão, né, do tema da segurança pública e do combate à violência como um tema fundamental, no qual o Congresso Nacional tem que se envolver e no qual a senhora, como governadora do Estado, se envolveu muito, não só nas questões de repressão, como é dever constitucional do Estado, mas também focando muito na prevenção, com projetos como o PPV e como o POD socioeducativo, que foi criado lá, permanece até hoje, como a gente pôde ver pela explanação da secretária Maria Helena Sartori, e é um projeto fantástico pelos seus resultados, que, segundo Marcos Rolim, que é uma autoridade no assunto, talvez seja o projeto com maior resultado no mundo, em termos de diminuição de reincidência. Então, acho que a gente precisa falar muito nisso e que ele nos inspire, projetos desse tipo nos inspirem na nossa atuação. Quero saudar também a deputada Zilar Breitenbach, a nossa anfitriã aqui, também, que é presidente também da Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas de Violência no Rio Grande do Sul. Cumprimentar pela sua atuação, pelo seu comprometimento. Cumprimentar também muito carinhosamente a secretária Arita Bergman, secretária de Saúde de São Lourenço do Sul, mas que eu tive a honra e a alegria, como vice-prefeita de Pelotas, de tê-la também como secretária lá em Pelotas, ela que já foi também secretária estadual da Saúde, mas que revolucionou, transformou radicalmente a saúde em Pelotas. A gente continua tendo muitos desafios, muitos problemas. Quem lida com essa área sabe bem, né, que a gente está sempre correndo atrás da máquina, mas conseguimos grandes conquistas em Pelotas pela capacidade, pela sensibilidade da Arita, e que bom estar aqui compartilhando contigo, Arita, uma mesa. Deixou uma equipe qualificada lá que tem me ajudado a levar adiante, né, essas conquistas.
Quero saudar também as outras instituições que estão aqui, Ministério Público, a Brigada Militar, não sei se a Polícia Civil ainda tem algum representante. Então, Polícia Civil, IGP, SUSEP, os que estiverem aí, cumprimentar aos vereadores todos, citando a vereadora Paula, lá de Caxias, que é também uma liderança muito forte na área, preocupada com essa área da segurança. Saudar todos os meus colegas prefeitos e prefeitas que estejam aqui, que estão aqui, e fico feliz com essa lista lida pela deputada Ieda, porque significa que os prefeitos começaram a perceber a sua responsabilidade nesse assunto. Enfim, representantes empresariais, a todos vocês. Nós, em Pelotas, chegamos à conclusão... Será que dá para botar a nossa apresentação, por favor? Chegamos à conclusão de que, frente ao aumento nos índices de violência, que eu vou mostrar para vocês, que nós não podíamos ficar repetindo aquele discurso tradicional, né, dos gestores municipais, de que isso é assunto do Estado, isso é problema do governador, isso é problema da Brigada Militar, isso é problema da Polícia Civil, eu não tenho nada com isso. Primeiro, porque não dá para fazer uma coisa dessa, não dá para dizer isso quando a nossa população bate à nossa porta sofrendo com medo. E segundo, porque não é verdade. Não é verdade que os municípios não tenham nada com isso, não é verdade que não é responsabilidade do governo municipal. Porque basta 2 dados, né? Basta a gente olhar para os presídios brasileiros e para a população carcerária brasileira, que nós vamos ver que mais de 80% dessas pessoas que estão nos presídios não têm ensino fundamental completo. Ao olhar esse dado, a gente constata que alguma coisa errada, alguma coisa está muito errada, porque o ensino fundamental é a responsabilidade dos municípios. Quando a gente percebe que a maioria das vítimas de homicídio, os autores e as vítimas de homicídio, são jovens de 16 a 28 anos, nós também compreendemos a obrigação do município de olhar para isso, porque são jovens que há pouco tempo antes estavam nas nossas mãos, nas nossas escolas, nos nossos centros de referência e assistência social, frequentando as nossas unidades básicas de saúde. E nós não fizemos nada para evitar esse destino. Então, a gente precisa constatar isso. E foi isso que nós fizemos em Pelotas, percebemos e resolvemos assumir o nosso compromisso, assumir a nossa responsabilidade. Mas, alguém disse aqui, acho que foi a deputada Ieda, não é possível que a gente faça isso sem uma rede, né, de instituições e uma rede, na verdade, sem trazer a sociedade para a participação. O nosso Pacto Pelotas pela Paz, é esse o nome, Pacto Pelotas pela Paz, foi lançado em agosto, depois de mais de 70 reuniões em que nós apresentamos o assunto, trabalhamos uma nova concepção de segurança pública e de combate à violência, nos reunimos com vereadores, com universidades, com líderes comunitários, com líderes empresariais, com grupos esportivos, grupos religiosos. Enfim, nos reunimos com a sociedade de Pelotas para dizer que nós temos que fazer alguma coisa. Fizemos uma pesquisa de vitimização. Eu vou, no início, para termos também uma base zero, para a gente poder comparar, porque a gente sabe, né, quem é da área da segurança sabe da subnotificação. Muitas das pessoas que sofrem, enfim, não registram são vítimas de crimes, não registram. Então, a gente foi buscar os dados reais, uma subnotificação, por exemplo, em roubo a pedestre, de 63%, mais ou menos, de subnotificação. Então, a gente fez uma pesquisa de vitimização que nos mostrou a questão da perturbação do sossego público, o número de adolescentes consumindo álcool, a população que evita sair à noite. Quase 30% das pessoas em Pelotas não saem mais à noite por medo. Vamos seguir, porque vou ter que passar rápido. Com a questão do número crescente, né, de atentados, né, à vida e ao patrimônio. Pode seguir, por favor. Então, a gente tem aí o número de roubos, de ameaças de brigas, agressão física. Pode seguir, por favor. Violência contra a mulher, lamentavelmente, é também grande a incidência. Pode seguir. Fraudes, enfim, pode seguir. Pode seguir. E também vimos um diagnóstico dos crimes intencionais. Pode seguir essa parte, eu vou passar bem rapidinha. O aumento de homicídios, os homicídios aumentaram em Pelotas quase 500%, 488% nos últimos 14 anos. São jovens, crianças e jovens que estão morrendo. A gente não pode se conformar com isso. Pode seguir.
Pode seguir. Então, os últimos anos, provavelmente esse ano de 2017 seja o ano mais violento da história de Pelotas. Todos os indicadores são esses. E, por isso, a gente resolveu não seguir de braços cruzados e começar a atuar. Pode seguir, por favor. Pode ir, pode ir. Desculpem, é que eu trouxe um projeto uma apresentação muito completa, mas todos esses índices nos levaram a criar o Pacto Pelotas pela Paz, que depois dessas 70 reuniões foi lançado num dia com em torno de 600 pessoas reunidas, que a gente apresentou esses objetivos. Reduzir os homicídios, porque não dá para fazer tudo, a gente tem que focar, como disse a deputada. Reduzir os homicídios, reduzir o roubo a pedestres, o roubo de carros, a perturbação do sossego público, que chega a 40%. 40% das pessoas em Pelotas tiveram dificuldades com isso no ano passado. E também a vulnerabilidade juvenil. Nós já estamos com um concurso aberto para contratar 80 novos guardas municipais, temos uma equipe de gestão do pacto, vamos apresentar alguns projetos de lei, alguns já foram aprovados, outros estão na Câmara, e a ideia é entrar com 6 milhões de reais com o aporte do município. Na verdade, eu não estou fazendo milagre, Pelotas está com dificuldades financeiras, 4 desses 6 milhões eu vou buscar no financiamento junto à Caixa Federal, no Finisa, que os senhores talvez conheçam, os prefeitos que estão aqui. 1 milhão vai ser na questão dos círculos restaurativos, é uma verba que vem do governo federal para a Secretaria de Habitação, e 1 milhão eu vou tirar dos recursos próprios. Só a nova concepção aí da segurança pública, proativa, focada, com ações integradas. O secretário Schirmer tem muito essa visão, né? Quem o ouviu aqui mais cedo vai perceber isso. Uma visão multidisciplinar, baseada em evidências científicas. Se nós não temos mais dinheiro, se o Estado passa por essa crise, não tem como ter mais efetivo da Brigada Militar, nós temos que agir, então, com mais inteligência, com foco, agir de forma integrada para conseguir os resultados. Com prestação de contas, e ali a transparência é fundamental, e esse é o nosso modelo de gestão. Tem um Fórum Municipal de Segurança, que é a sociedade inteira, que vai se reunir 1 ou 2 vezes por ano para acompanhar os resultados. Nós temos um Gabinete de Gestão Integrada, o GGI, que se reúne quinzenalmente em Pelotas, com a minha presença sempre, mas o mais fantástico, e Pelotas, certamente, por causa desse índice, desse aumento na violência que a colocou nos níveis da região metropolitana, chegou numa maturidade, porque eu tenho o privilégio de ser uma prefeita, deputada Ieda, que se reúne quinzenalmente com o chefe, lá, o nosso coronel, que coordena a brigada, o 4º Batalhão da Brigada Militar, com o chefe do CRPO Sul, o coronel que cuida regionalmente, né, cuida da nossa região, com o chefe da Polícia Civil, chefe também, o delegado regional de Polícia Civil, com, às vezes, mais de um promotor, a promotora da infância e da adolescência, eventualmente o promotor da educação, com o juiz diretor do foro, Dr. Marcelo Cabral, que está envolvidíssimo nessa questão, com o general da Brigada, a 8ª Brigada, que está lá, com a Polícia Rodoviária, com a Polícia Federal, com os bombeiros, com o IGP, com a SUSEP, enfim, todas essas pessoas estão se reunindo quinzenalmente para traçar os planos, as metas, para redigir leis como o nosso Código de Convivência, que foi um trabalho coletivo do GGI, e criamos um GGI da Prevenção, que é o CIP, o Comitê Integrado de Prevenção, que também se reúne quinzenalmente com as várias secretarias, porque, incrivelmente, no meu município, não sei se em todos é assim, mas desconfio e temo que sim, porque isso é uma tradição da gestão pública brasileira, as nossas secretarias, educação, faziam trabalhos fantásticos, mas as nossas equipes não têm o hábito de conversar. Elas lidam com as mesmas pessoas no mesmo território, onde nós temos uma unidade básica de saúde, várias escolas, centro de referência e assistência social, as pessoas que lidam com as mesmas famílias, conhecem as histórias e nunca sentam para conversar. Então, o CIP prevê esse diálogo e essa rede, e está aí o nosso pacto. Ele é dividido em 5 eixos. O eixo policiamento e justiça, que é o eixo repressivo, propriamente dito, e que pressupõe realmente uma relação cooperativa e de planejamento conjunto entre as forças de segurança. Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, sentam semanalmente, traçam o planejamento e executam também de forma conjunta,
com ações integradas durante os finais de semana. Às vezes nós chegamos a ter 3 ações integradas, fora as ações diárias da Brigada Militar, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, já tendo alguns resultados para apresentar. Tem um eixo de urbanismo, porque a gente tem que pensar o desenvolvimento, o crescimento das cidades também a partir da questão da segurança. Então, estou encaminhando semana que vem a Câmara de Vereadores a atualização do plano diretor, considerando algumas questões de segurança, como, por exemplo, a exigência para alguns empreendimentos de estudo de impacto de segurança, que as empresas que vão se instalar pensem em câmeras de segurança, numa iluminação específica, enfim, várias questões que foram também, por exemplo, muro. A gente tem a ideia de que o muro protege o bandido depois que ele pula, né? Então, a ideia de muros de vidro ou de fachadas ativas, fachadas de prédio onde tenha lojas, onde tenha padarias, enfim, onde as pessoas possam conviver. A tecnologia, o eixo tecnologia, que significa nós usarmos todos os recursos tecnológicos à disposição em prol da segurança. O eixo da fiscalização administrativa, porque as prefeituras têm aberto mão, tradicionalmente, do seu poder de polícia administrativa, e quem organiza, quem coordena e quem fiscaliza as relações na cidade, as relações sociais na cidade, é o poder público, é a prefeitura. E como foi falado aqui em diversos momentos, dos pequenos delitos surgem as grandes violências. Nós temos que coibir os pequenos delitos. Nós não podemos ser permissivos com o vandalismo, as pichações, com as brigas na rua, com o consumo de drogas ilícitas em parques e praças, com o consumo de álcool exageradamente também em parques e praças e em via pública. Então, nós criamos um código de convivência no âmbito do GGI, participação de todos. Uma lei que realmente não foi... Eu fui lá levar junto, o Ministério Público estava comigo, o Poder Judiciário, as polícias, a Brigada Militar, a Polícia Civil. Todos nós fomos entregar na Câmara de Vereadores, fizemos uma apresentação para os vereadores. Eu vou falar um pouquinho do código, que é bastante polêmico, mas eu estou disposta a enfrentar as reações necessárias em nome da instauração de uma cultura de paz no meu município. E o eixo de prevenção social, que talvez seja o mais importante, que significa que todas as outras ações não serão enxugar gelo, como acaba acontecendo, se a gente não previne, se a gente não muda o futuro. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós vamos fazer na prevenção em seguida. Pode seguir. Bom, aqueles eixos se distribuem em 17 estratégias, em cada uma delas vários projetos. Eu vou falar sobre alguns deles. Podemos ir. Então, aí tem o eixo policiamento e justiça. Pode seguir, eu vou falar rapidinho. Na verdade, tem alguns projetos. Esse prêmio por armas apreendidas eu já mandei para a Câmara. A gente ainda não implementou, estamos numa conversa com a Brigada Militar, mas a ideia era de premiar. Nós temos que tirar a arma da rua. O que vem matando os nossos jovens, o que vem matando as pessoas, são armas ilegais. Estou falando de armas ilegais, arma na mão de bandido, não estou entrando na polêmica, que é outra polêmica, né, que tem que ser debatida no Congresso Nacional, sobre a questão, né, do armamento. Podemos seguir? Bom, podemos seguir esse projeto. Depois, o pedestre, a gente tem trabalhado com zonas seguras. Nós criamos, isso eu não disse, um observatório municipal, e que recebe os dados todos, dados oficiais do Estado, e que coloca esses dados no mapa do território e, portanto, cria, né, a gente vê as áreas quentes, a gente tem condições... Pode seguir, por favor. A gente tem condições de ver, tem aí o mapinha, pode seguir, vamos ver se tem outro, de identificar os dias da semana, as horas, os dias da semana e os locais em que acontecem os crimes, o roubo a pedestre, o roubo de veículo. A gente chega no nível da quadra. Pode seguir. E é ali, naquela quadra determinada, que a polícia, a Brigada Militar, vai agir junto com a Guarda Municipal. E, certamente, esse trabalho planejado de inteligência é que tem nos permitido já conseguir reduzir alguns índices nos últimos meses. Aí nós temos o nosso Código de Convivência. A novidade é que a Guarda Municipal será... Não vou usar os fiscais da Prefeitura para isso, vou usar a Guarda Municipal, e eles vão coibir esse tipo de coisa. Tem previsto na punição por multa. Multa que vai acabar levando a pessoa para o SPC. A minha ideia não é punir. A nossa ideia, a partir do Código de Convivência, é educar para uma nova cultura. Um pouco como aconteceu com o Código de Trânsito, que educou, na verdade, através da multa, mudou hábitos, mudou atitudes. Né? Antigamente ninguém usava cinto de segurança, hoje não passa pela cabeça de ninguém entrar num carro e não puxar o cinto. Então, a ideia com o Código de Convivência é um pouco isso, mudar a cultura.
Simulacro de arma de fogo, que hoje não está na legislação penal, a pessoa usa, né, não tem o que fazer, então nós vamos multar, além de tirar, claro, o simulacro. Violência contra a mulher, perturbação do sossego público, o consumo de drogas ilegais e de álcool depois das 22 horas, nós vamos proibir o consumo de álcool em via pública a partir das 22 horas. Pode seguir. Entre outras coisas, eu acho que vamos também fiscalizar venda de peças, tanto de carro quanto de celulares, venda de peças ilegais, peças sem origem, porque a verdade é que isso é que alimenta. Por que seguem roubando carro? Não é só para tirar do país. Muitos deles são desmanchados e são vendidos em oficinas que têm alvará da prefeitura. Então, nós precisamos fiscalizar isso, coibir esse tipo de coisa, o celular também. E as pessoas têm que se conscientizar, porque hoje eu tenho meu celular roubado, amanhã eu vou numa lojinha que está vendendo pela metade do preço. Eu estou alimentando essa cadeia criminosa. Então, a sociedade, os cidadãos precisam também se dar conta disso. O eixo prevenção pode seguir. A nossa ideia é acompanhar, desde as adolescentes, evitar a gravidez na adolescência, que é comprovadamente um fator de risco de violência, mas depois tratar, foi falado aqui no PIN, que é um grande programa, a Arita conhece melhor do que ninguém, participou aí da sua concepção lá atrás, e nós temos uma equipe muito qualificada do PIN em Pelotas, o programa Primeira Infância Melhor, porque a gente precisa identificar crianças vítimas de violência, crianças abusadas sexualmente. Infelizmente, isso é mais comum do que se imagina, e o abuso e a violência vêm, lamentavelmente, também no ambiente familiar. Então, as nossas equipes têm essa responsabilidade. Depois, pode seguir, depois nós chegamos na escola, então, Escola da Paz, porque é na escola que nós temos... A escola é o grande divisor de águas. Se nós seguramos as nossas crianças, os nossos meninos e meninas até o fim do ensino fundamental, eles vão ter muito menos risco de entrar na violência e na criminalidade. Só que essa escola tem que ser uma escola integradora, tem que ser uma escola que motiva, tem que ser uma escola que gera oportunidades. Nós temos o projeto... Por favor, volta ali naquele anterior. Nós temos o projeto Cada Jovem Conta, com todas essas metodologias que estão ao lado, a CIPAV, a gente também vai estimular a criação nas escolas municipais, mas Cada Jovem Conta é o seguinte, nós reunimos justamente essas equipes do CRAS, das UBSs, das escolas, no território, nós definimos um território como prioritário, depois vamos ampliar, e as professoras e diretoras levam o caso de algum aluno que esteja... quase por se evadir, que já tem um comportamento agressivo. E nós... É impressionante uma reunião do Cada Jovem Conta, porque todo mundo conhece, a menina do CRAS conhece a irmã, foi vítima de violência, o pai está no presídio, a UBS sabe, trata a mãe, que é alcoólatra. Enfim, vocês não têm... É impressionante... o que nós temos de conhecimento sobre a vida dessas pessoas vulneráveis e o que a gente, então, pode fazer para ajudá-las. Nós criamos um banco de oportunidades em que a gente encaminha esses jovens ou para uma oficina de esporte, uma oficina de cultura, ou para uma vaga de jovem aprendiz. Os empresários participaram e se sensibilizaram, então nós criamos uma rede também com os empresários, já encaminhamos algumas crianças. A ideia é disputar um a um os jovens com a violência e com o tráfico. Nós não vamos nos conformar de perder um dos nossos jovens para o tráfico. É como se fossem nossos filhos. Nós vamos lutar em relação a um por um. Esse é o Cada Jovem Conta. E depois nós temos também a prevenção terciária, que é a segunda chance, que aí entra o POD socioeducativo, que eu estou lutando, a secretária Maria Helena prometeu levar para Pelotas ano que vem. A gente já tem oferecido oficinas de hip-hop, por exemplo, para os meninos do CAS, em Pelotas, com resultados extraordinários. Vamos acompanhar aqueles que saírem, né, que estiverem os egressos das medidas socioeducativas, criando também essas oportunidades, levando-os para o banco de oportunidades. E temos um trabalho fantástico no presídio, mão de obra prisional, também um trabalho iniciado lá com a Arita, os presos do regime semiaberto, que trabalham em recuperação de unidades básicas de saúde, trabalham também com a Secretaria de Serviços Urbanos, e agora nós vamos trabalhar com os presos do fechado. Já estamos construindo um galpão para eles trabalharem na construção de canos que vão ser usados pela Secretaria de Serviços Urbanos, pela nossa autarquia de saneamento. Tem uma horta lá com a Secretaria de Saúde, a gente fornece as mudas, os presos plantam, e o resultado, o produto disso vai lá para os nossos CAPs, nossos centros de atendimento psicossocial. E estamos lutando para levar uma PAC para Pelotas,
que é também uma nova forma, um novo tipo de presídio autogerido pelos presos, com acompanhamento da sociedade, com resultados fantásticos também. Então, a gente vai, como eu digo, do bebê até o apenado, né, em políticas públicas de reinserção, porque não adianta essas pessoas. Tem gente que tem visão, né, de que preso tem que sofrer, tem que ficar trancafiado. Na verdade, essas pessoas, pela legislação brasileira, voltarão à sociedade. Se a sociedade não abrir portas, as portas do crime, da violência, do tráfico de drogas, essas estão permanentemente abertas. Nós temos que abrir outras portas de oportunidade. E pesquisas mostram que as pessoas, quando têm oportunidade, a maioria não reincide. A maioria quer um trabalho digno. Então, é a responsabilidade dos municípios agir nesse sentido. Podemos seguir? Pode seguir. Aí tem mais uns mapinhas, vamos seguir. É onde a gente atua no nosso... A gente escolheu um território para fazer o primeiro modelo, né, do CIP, do projeto de prevenção, que está aí, o Areal, onde tem várias unidades. Pode seguir. O vídeo monitoramento, eu já falei um pouco, eu não vou me deter nisso, podemos seguir também. A ideia de estimular os cidadãos também, com grupos de WhatsApp, com aplicativos, porque os cidadãos podem ajudar na segurança pública, se conscientizarem. A informação é fundamental, pode seguir. A questão de urbanismo eu já falei. E a gente deixou aqui alguns exemplos do Código de Convivência. Eu já tinha falado para vocês, pode seguir. A questão do consumo de álcool e drogas, proibir, a gente pune, não, talvez seja, acho que a punição mais grave, não, uma multa gravíssima, vender bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas às crianças, ou oferecer bebidas. A ideia de cuidar, de penalizar os pais também, que permitem que filhos menores de 16 anos fiquem em festas depois das 12, depois da meia-noite, onde há consumo de álcool. Enfim, a ideia de organizar a cidade, pode seguir, não sei se tem mais algum, a ideia de organizar a cidade para um convívio mais harmônico, onde as pessoas, a gente pode se enganar, isso é tirar a liberdade das pessoas? Não é tirar a liberdade de ninguém, mas é compreender que a liberdade de cada um vai até onde começa a do outro. É aquela velha história, né? Com uma cidade mais segura é uma cidade que oferece mais liberdade a todos. A questão do álcool, que talvez seja mais polêmica, eu não estou proibindo ninguém de beber em casa, nem de beber em restaurantes, nem em bares, mas no espaço público, depois das 10 da noite, nós vamos proibir, porque isso gera foco de reuniões maiores que perturbam o sossego, onde tem violências maiores. Então, eu estou disposta a enfrentar, como eu disse, esse desgaste, porque existe uma resistência, sobretudo dos jovens, em nome de uma outra cidade, uma cidade que ofereça segurança, que, ao contrário, estimule os jovens. Os jovens são as maiores vítimas de violência. Disparados, são as maiores vítimas dos assaltos. Os nossos estudantes, Pelotas é uma cidade universitária, são vítimas de homicídio, e é para superar esse momento e instaurar um outro momento de paz, que as pessoas possam não ter medo, possam conviver, compartilhar a cidade, como é o nosso lema lá, é por isso que a gente está trabalhando. Pode seguir. Enfim, o nosso Código de Convivência tem mais de 60 artigos, eu não vou falar sobre ele, mas na íntegra, porque cansaria vocês, mas posso compartilhar com quem se interessar. Atos de discriminação, o comércio irregular, como eu disse, de peças celular e de automóveis. É isso, a violência contra a mulher é punida, a pichação, quem joga lixo irregularmente, né, nas calçadas, em via pública, pode seguir. É isso aí, eu só queria dizer para vocês que, nesses 3 meses, de agosto para cá, quase chegando no 4º, nós, com esse modelo, sobretudo o modelo, aquele que tem resultado mais imediato, que é o modelo de repressão, esse trabalho integrado da Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, tanto com os dados do observatório, quanto com as ações integradas, já tem dado resultado. Nós baixamos 47% o roubo a pedestres nos 3 meses de agosto a novembro, mais de 60% no roubo a residências, assalto a ônibus também caiu mais de 15%, enfim, todos os dados, até o homicídio caiu no último mês, mas esse eu nem cito aqui, porque eu não acredito que tenha relação direta com o pacto, porque a questão do homicídio é uma questão de mais médio e longo prazo. Então, talvez tenha tido as ações integradas até
coíbam de alguma forma, inibam, mas não, eu acho muito cedo para divulgar. Mas, certamente, a diminuição do roubo a pedestre, do roubo de veículos, que também caiu, e do roubo e do furto a residências e ao transporte público, isso já é um efeito desse trabalho unificado, dessa rede que a gente criou e que pretende, né, que continue, porque com muita transparência. Assim como eu estou hoje dando dados positivos, eu tenho compromisso de comunicar, informar a sociedade, a imprensa, dos resultados, porque a sociedade tem o direito de saber, de cobrar. A gente, se por acaso tivermos dados ruins, nós vamos mostrar também, até para identificar onde falhamos, qual foi a ação que não deu certo, a estratégia que tem que ser revista, para que a gente possa, no médio e longo prazo, efetivamente transformar essa realidade. Eu acredito muito, eu tenho muita esperança no futuro e acho que a ação do município ela é fundamental. A gente não pode botar tudo nas costas da Brigada Militar, que tem feito o seu trabalho, que tem as pessoas expostas todos os dias, que tem responsabilidade, mas não é única, não é uma responsabilidade exclusiva. Enquanto nós estivermos só esperando do Estado, esperando da União, nós não vamos evoluir. Nós precisamos compreender que a segurança pública é o que nos poderá colocar num novo patamar civilizatório, e, para isso, cada cidadão, cada cidadã, cada governo, cada gestor tem a sua responsabilidade. Muito obrigada. Parabéns, prefeita Paula, porque, ao nível de município, as oportunidades elas são reduzidas quando se começa a falar, por exemplo, em repressão. É por isso que eu quero sempre ressaltar que aqui estão prefeitos presidentes de associações regionais, porque a soma dos esforços naquela região, não existe possibilidade, como numa cidade tão grande quanto Pelotas, onde as instituições têm o tamanho da cidade, que a mesma coisa possa ser feita em cada município, mas pode, sim, ser tomada como estimulante e modelo para essas associações, como o G10, a Associação do Planalto, todas as outras que estão aqui. Ou seja, a soma dos esforços de todas as instituições de Estado e de município podem fazer a diferença numa região, principalmente se ela tem um indicador de violência e de criminalidade altos, como é o caso que acontece regionalmente aqui. Eu vi que eu não tinha citado a vereadora Paula, fui procurar nas minhas fichinhas e não tem. Então, quero citar a vereadora Paula de Caxias, que, assim como outras pessoas presentes aqui, tem um histórico pessoal de violência na família ou pessoal, que a gente está coletando os depoimentos aqui a partir dos nossos vídeos e das nossas fotos aqui, para fazerem parte desse acervo que a Frente Parlamentar quer fazer. Eu sei que claro que é pacto, né? Por isso é que eu não quis falar outro nome, porque o que foi construído em Pelotas é um pacto entre todos e de acordo com o que a prefeita Paula aqui colocou. Então, é pacto, né? E é isso que tem que buscar ser feito. Não apenas de experiências individuais ou pessoais, mas como organização, aonde o Estado estiver e aonde ele cuidar de cada um dos seus cidadãos e das suas cidadãs, mais perto nós vamos estar do enfrentamento dessa que é uma grande questão. Mas o pacto ele está na nossa página da Frente Parlamentar, assim como está na página da Prefeitura. Então, o Pacto pela Paz. Essa apresentação que a Paula fez faz parte do nosso acervo da Frente Parlamentar. Tudo que nos chega, nós estamos colocando no nosso site, que é iedacruzes.com.br, e tem ali o endereço da página da Frente Parlamentar de Prevenção à Violência. As perguntas que estão nos chegando, nós estamos online, eu vou realmente deixar para o final, porque eu tenho aqui presente que as pessoas que aqui estão e acompanhando desde o princípio deverão ter o seu depoimento também a ser coletado, quem sabe além do que nós estamos ali colocando. Quero dizer que na pasta tem uma ficha de adesão pessoal, ela é a demonstração que o Rio Grande do Sul pode dar aos outros estados
da preocupação em relação a isso. Quem adere vai receber as informações todas, vai ser chamado para todas as questões ligadas à frente. E o que a Paula está buscando, a mim, me traz a necessidade de reafirmar que aqui onde vocês estão, o primeiro relatório da frente, há um gráfico. Daqui a 3 anos, a Paula vai poder estar oferecendo esse gráfico dos resultados desse enfrentamento que corajosamente ela está fazendo. Porque, conforme eu estava aqui conversando com a deputada Zilar, não creio que o meu programa de prevenção à violência tenha me dado voto. Não é para isso que a gente faz. É a responsabilidade de ter ganho o voto antes. Então, a gente tem todo um mandato a cumprir, seja no Executivo, seja no Legislativo, em que a gente tem que responder primeiro aos que votaram em nós, né? Sem pensar no que vai fazer ou não vai fazer em função da próxima eleição. Eu acho que no plano político ainda há muito a evoluir nesse campo, né? Nessa questão de buscar para a próxima eleição os votos e deixar de fazer o que precisa ser feito, eu creio que não faz parte da nossa cultura de responsabilidade, a nossa cultura que é reconhecida no restante do Brasil, no campo das carreiras jurídicas, é impressionante, sempre o Rio Grande do Sul está sendo citado. No campo da educação, há muito a reevoluir, porque viemos para trás, mas, enfim, tomar essa soma dessas potencialidades que a gente tem, da experiência histórica que a gente fez, porque aqui, como é que um governo de 4 anos reduz indicadores tão graves como, enfim, a taxa de homicídios, né? E o que a gente fez com o Coronel Mendes, ele está presente até agora, né? Desde o princípio nós tivemos foco de que seria o Estado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, presente aonde pudesse estar presente, mostrando à população que a gente se importava com a questão da criminalidade e a questão da violência. Então, as perguntas vamos deixar para o final, mas eu passo imediatamente para a secretária da Saúde de São Lourenço do Sul. Essa é, na verdade, a responsabilidade que ela tem agora. Mas quem conhece a doutora Arita Bergman, nossa médica, sabe em quantas vezes assistência social, médica, o nome que for, entende? Mas ela é a nossa médica do espírito. O que ela fez para o nosso PPV, o que ela fez em Pelotas ao fazer a Secretaria da Saúde ser transformada do jeito como foi, me faz ter muita alegria em colocar a palavra da Arita à disposição. Ela sempre foi o anjo da guarda do Osmar, não pensa não, o Osmar está cheio de anjo bem graúdo, né? E o PPV teve dela não apenas a compreensão, mas o total empenho. Então, os resultados eu devo a todos que participaram do governo, mas estou falando de modo especial, aqueles que, junto à Secretaria da Saúde, levaram adiante a soma daquilo que já existia, que era o PIM, que ingressou imediatamente no PPV, com todos os demais estímulos que nós demos para conseguir esse gráfico tão bem reduzido. Agradeço ao prefeito, que liberou a Arita hoje para estar aqui presente, para falar do projeto que ela tem, que está em implementação, mas que tem muito a ver com todo o histórico da vida da doutora Arita, como de todos os nós, executores de políticas públicas, que nos sentimos responsáveis por elas e pelos seus resultados. Então, a palavra com a Arita Bergman, secretária da Saúde de São Lourenço do Sul.